nós falamos de como pinturas podem representar uma sociedade. Temos como um exemplo a pintura da sociedade feudal, que será mostrada agora, que mostrará que a sociedade tinha um baseamento econômico e político na agricultura. Olá e bem-vindos a mais um programa. Hoje estamos aqui comigo o Arthur, o Gabriel Castanho, a Vitória Souza e o Gabriel Oliveira. E o Nicolas Daniel, como o nosso cameraman. Muito obrigado pela presença e vamos para mais um programa. As esculturas e monumentos têm como grande função mostrar a cultura de um local como as lições por qual esse local já passou. Um dos grandes exemplos que podemos ter é a estátua de Cristóvão Colombo na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ela, sendo muito polêmica, ela mostra que devemos respeitar as culturas de um local pelo fato de que Cristóvão Colombo ter dizimado várias culturas e vários povos, e também que devemos sempre ter um espírito aventureiro e conhecer novos locais, pelo fato dele ter descoberto vários locais da América e ser um grande explorador da sua época. Quando falamos de esculturas e monumentos, não podemos esquecer da sua importância histórica e como essas diferenças podem ocorrer em cidades planejadas e não planejadas. Por exemplo, em cidades não planejadas, ou pelo menos em sua grande parte não planejadas, temos o exemplo do monumento feito pela Tomi Otake, no emissário submarino de Santos. Ele representa a imigração japonesa, que foi um grande feito para a cidade, que recebeu tantos imigrantes de tantas nacionalidades. Eu Castanho dará exemplos que ocorrem em cidades planejadas, como exemplo Brasília. Um dos exemplos em Brasília que ocorre é o Panteão da Pátria e da Liberdade, que apesar de representar um pouco o Brasília por ser a capital do país, representa mais a nação, o Brasil inteiro, pois ele faz uma homenagem a todos que prestaram serviço para o país. Podemos perceber que o tema que é trazido por essa escultura é muito mais geral e não tão focado na população local, como por exemplo o exemplo citado anteriormente, que faz uma alusão à história de um local. Esse monumento, ele simplesmente faz uma alusão geral a um país, que mesmo tendo sua importância, pode não criar um afeto tão importante com a população pelo qual ele está sendo fondeada. Bom, várias esculturas e monumentos podem simbolizar um local e suas características culturais e de momento. Eu vou dar alguns exemplos, como os candangos de Brasília, que foram construídos na década de 60 na fundação de Brasília para homenagear os seus construtores que viram a maioria do Nordeste e construíram a cidade inteira. Como era uma cidade planejada. E outro exemplo que eu vou dar é do Peixe de Santos, da entrada de Santos, que foi construído para simbolizar a cidade e tem várias características, como simboliza o time Santos Futebol Clube e simboliza o Porto de Santos, que é o peixe. E ele tem uma importância histórica e cultural muito grande para o povo que vive aqui na Baixada Santista, pois ele marca uma característica muito forte daqui. Bom, sou Gabriel Oliveira e agora eu vou falar para vocês sobre a arte grega, né, a simbologia dela. Bom, ela foi muito importante na história e porque ela foi a origem de muita coisa que agora tem na nossa arte, né, atual. E ela se destacava em pinturas, em arquitetura e na escultura. Na escultura que eu vou falar agora, ela tinha várias características, né? Que era a simetria, a perfeição, as obras realizadas a partir de modelos vivos. Então, tipo, eles adoravam fazer esculturas que tivessem movimento, né? Causassem essa sensação de movimento. Por exemplo, o cara correndo. Então, eles faziam já com o braço preparado para correr e as pernas já preparadas para andar. E também eles faziam muitas vezes
de Deus, né, da religião deles, porque era muito importante para eles. E poucas esculturas chegaram inteiras até agora, né? Por exemplo, uma das mais famosas que chegaram inteiras é a Vênus de Milo. Mas a grande maioria que nós temos de esculturas em museus, exposições, essas coisas, são cópias feitas pelos romanos, né? Porque o material realmente degrada muito. Tanto que tem algumas esculturas que elas estão sem braço, sem perna, isso é normal. E os grandes nomes escultores que faziam as esculturas Fídias, Lísipo, Miron, Policleto e Pracíteles. Oi gente, meu nome é Vitória e vou falar um pouco sobre esculturas e monumentos. Um monumento é uma estrutura construída por motivos em que por trás tem um simbolismo ou alguma comemoração. As esculturas são artes em que representam ou ilustram imagens plásticas em relevo, existindo várias técnicas para sua realização. Um exemplo de uma escultura localizada na cidade de Santos é o Coração do Gonzaga, na Praça Independência, anteriormente chamada de Praça Municipal e Praça Marechal Deodoro. O nome Praça da Independência foi oficializado em 16 de fevereiro de 1921. A escultura dos Andradas é uma homenagem aos irmãos José Bonifácio, Martim Francisco, Antônio Carlos de Andrada e Silva. Hoje, a Praça da Independência é um dos principais pontos da cidade de Santos, concentrando manifestações populares e alguns eventos. Também tendo grande movimento devido ao comércio daquele bairro, Gonzaga. Um exemplo de um monumento muito conhecido, localizado em Santos, no emissário submarino desde 2008, é o da Tomiotaki. Ela não tem um nome oficial, só que ela é muito conhecida, sendo um ponto turístico na cidade de Santos. A estrutura é de aço, na cor vermelha, e contrasta com o mar. A cidade ganhou o monumento por uma das maiores artistas plásticas da atualidade, Tomiotaki, uma prova do carinho que os imigrantes japoneses teve por Santos. Antes da sua construção, a artista procurou o local ideal para ser inaugurada. Ambas têm uma grande importância para a cidade de Santos. Como já dito, elas foram representações sentimentais, também com o grande papel de localização. Para facilitar, as pessoas usam as obras como forma de encontro dos locais. Depois dessa conversa cheia de conteúdo sobre a importância das esculturas e monumentos para uma cidade ou para um local e para os seus habitantes, podemos concluir que o afeto ou a importância carregada por um monumento ou uma escultura podem variar dependendo de como elas foram construídas e se elas foram planejadas para ser um eixo turístico ou se realmente estão ligadas à história de um povo. Castanho vai complementar um pouco sobre como essas variações podem ocorrer e exemplificando-as. Um exemplo da nossa cidade é o Leão da Orla da Praia, que mesmo não tendo uma importância histórica e nem estética muito grande, uma variação muito grande, é uma coisa que é uma escultura que carrega uma importância muito forte para as pessoas que são daqui de Santos, que provavelmente todo mundo já viu, já foi lá e reconhece que é muito importante para a cidade aquele monumento, mesmo não tendo nenhuma importância histórica muito grande. Foi muito proveitosa a nossa conversa, gostaríamos de agradecer a todos a presença em mais um videocast do nosso Descobrindo a História e até para nossos próximos programas. Até! Castanho falará de um outro exemplo de que ocorre em cidades não... Gravando aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... você quer bater, né? Cara, tu vai tomar um suco, velho. Se ele rir de novo, eu vou te bater. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Quando tratamos de esculturas e monumentos, não podemos nos esquecer da importância histórica e o afeto que a população sente pelo mesmo. Porque elas podem diferenciar principalmente em cidades planejadas e não planejadas, pois